Paz, irmãos. Um dia para todos, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Fique à vontade, é uma honra poder recebê-lo aqui em nosso meio. É uma alegria enorme ter você conosco. Espero que o Senhor Jesus o abençoe nesse domingo assim poderosamente a vida de vocês. Irmãos, sem perda de tempo, nós temos uma ceia. E eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses. Deus tem me colocado muito ao meu coração para ministrar na igreja, na nossa igreja aqui, 3 mensagens a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. E com certeza eu finalizo, pelo menos da minha parte, aqui, capítulo de número 2. Também é uma honra poder receber também aqui nesta manhã o Giovanni, né, e a Isa. Que bênção ter vocês aqui conosco. Eles casaram, me convidaram para fazer a cerimônia. Foi bonito demais, foi maravilhoso. Espero que vocês estejam abençoados. Tá bom, filhão? Que lindo que vocês estão. Isso é muito bom receber você aqui, tá, Giovanni? Você é uma pessoa, sabe aquelas pessoas que você ama logo de cara? Algumas pessoas dizem que existe o amor à primeira vista, não tem? Alguém acredita nisso? Eu acredito. Eu conversei muito pouco com você, mas tem algo tão grande de Deus dentro de você que nos atrai. Tá bom? Que Deus te abençoe, você e a sua casa, a sua família. É uma honra poder receber vocês aqui, viu? Vamos achar aí a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nesse capítulo 2, que eu quero, assim como Paulo, né, quis ou queria, né, insistiu para que a igreja de Filipenses, além de ser uma igreja abençoada, já falei isso, mas que tivesse o tema que eu separei aqui, que tivesse a mesma atitude que havia também em Cristo, ou que tivesse o mesmo sentimento que havia também em Cristo. E eu gostaria de explicar para os irmãos hoje 5 maneiras de como alcançar ou ter, né, as atitudes que havia também em Cristo, que Paulo explica a essa igreja. Irmãos, a fonte de toda a motivação de ser semelhante a Cristo não é figura humana. Poderia ser, mas não é. Jesus é o modelo do verdadeiro cristão. Jesus é toda a fonte da sabedoria para se tornar em nós um cristão verdadeiro. O escritor da carta aos Hebreus, ele disse assim: olhando firmemente para quem? Para o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se nós tirarmos o olhar dele como um salvador, como exemplo de um bom cristão, de um servo de Deus nessa terra, a gente vai ficar perdido, a gente vai tentar fazer de todas as formas como a gente acha, ou porque fulano de tal disse, porque fulano de tal explicou isso. Não, a fonte de toda a motivação para sermos um cristão verdadeiro, ou para ser, como disse Paulo, ter as mesmas atitudes que havia em Cristo, é não tirar o olho dele. Ele é a fonte de toda essa sabedoria. E se Deus quiser, eu com certeza que Deus vai me dar essa oportunidade aqui, de poder explicar para os irmãos 5 maneiras importantíssimas, que está nesse texto aqui, no capítulo 2, verso 1 ao 11, eu quero ler com vocês. Eu trouxe um óculos, porque eu vou ler aqui numa versão NVI, né, que vai ficar um pouco mais claro para os irmãos. De Paulo escrevendo à igreja Obrigado, irmão. O galardão está garantido, tá? Vamos lá. Capítulo 2 de Filipenses, o verso 1 diz assim: por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude.
Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que havia a pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus exaltou acima a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Então, Paulo, explicando à igreja que deveria ter a mesma atitude que havia também em Cristo. E eu, olhando o texto, pesquisei um pouco o texto, e dentro desse texto aqui, existe pelo menos aqui 5 maneiras de termos essa atitude em Cristo. A primeira atitude está no capítulo 1, no capítulo 2, o verso número 1, a parte A, que é a motivação. Cristo e nele nós encontramos a motivação para termos a mesma atitude nele, ou dele. E qual era a motivação de Cristo, que nos atrai para ter a mesma atitude dele? A motivação ele era motivado, Cristo era motivado para alcançar as pessoas para a salvação. Cristo não veio buscar lugar para ser exaltado, ele não veio atrás de templo para ser adorado. Cristo não veio estabelecer o seu ministério, irmãos, para ser visto pelas pessoas como Deus. Ele esvaziou de Deus, ele não precisou disso. Cristo era motivado de uma maneira tão grande, tão intensa para alcançar as pessoas, que ele saiu sozinho, encontrava as pessoas e dizia: me segue. Passou pelo mar, encontrou, você sabe dessa história, encontrou pessoas pescando, e disse assim: olha, fulano de tal, segue. Um estava trabalhando lá no seu serviço, ele passou por ali e disse: segue. Outro estava fazendo alguma coisa lá, fazendo uma outra coisa, ele passa e disse: segue. Era motivado de uma maneira tão intensa para pregar o evangelho, para alcançar as pessoas, que atraía as pessoas para junto dele. Então, era motivado, Cristo era motivado para cumprir com aquilo que foi designado. Ele tinha pressa. Tem um momento que ele vai para uma cidade, ele recebe um pedido, né? Era mais uma ordem do que um pedido. Olha, alguém chega para ele: as irmãs de Lázaro, do teu amigo, ele está doente, e elas disseram para que o Senhor fosse lá e orasse por ele e curassem ele. E ele não obedece, ele vai com seus discípulos evangelizar, porque ele precisava ter tempo para evangelizar. Ele disse: nós vamos encontrar as pessoas enquanto há dia, enquanto há luz. Porque é uma intensidade, eu preciso alcançar mais gente, eu preciso evangelizar mais pessoas, eu preciso anunciar mais o reino de Deus para outras pessoas. E eles ficam mais 4 dias. Parece que Lázaro não tinha tanta importância quanto a maneira de Jesus fazer aquilo que foi designado a ele. Eu me lembro de uma palavra que está escrito lá em Eclesiastes 9:10, e essa talvez seja a motivação para nós. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Essa motivação, você precisa estar intenso, você precisa estar sem, mas hoje não, tem que ser hoje, tem que ser agora, eu tenho que evangelizar, eu tenho que visitar, eu tenho que correr atrás, essa motivação está em Cristo. E a terceira motivação era de manter todos que tinha com ele juntos e unidos. Jesus fazia tudo na sua oração sacerdotal. Ele dizia: está todos aqui comigo. Jesus era o tempo inteiro intenso. A motivação dele para que todos estejam juntos, olhando pela mesma visão.
tendo a mesma sensação, tendo a mesma alegria, mesmo as pessoas com personalidades diferentes, como Pedro, assim como também Judas. Cristo teve todo ao lado dele, e era intenso essa motivação de ter pessoas juntas. E quando ele faz a oração sacerdotal, ele disse: Pai, estão todos aqui, aqueles que tu me deste. Eu guardei no teu nome. Estão todos aqui. Paulo, quando escreve essa carta, ele está com essa mesma motivação. Precisamos estar todo mundo junto, olhando pela mesma visão, trabalhando junto, independente da sua personalidade, da maneira da sua fraqueza, da maneira da sua inteligência ou não. Nós temos que estar intenso, motivado a trabalhar junto pela mesma visão. Tem uns fracos, tem uns mais ou menos, tem uns mais fortes, tem uns que têm uma visão maior, mas a motivação que há em Cristo é que todos, da mesma forma, pensem da mesma forma, caminhem da mesma maneira, olhem pela mesma visão. Agora, depois que nós falamos da primeira maneira, né, de termos atitudes que havia também em Cristo, agora vamos para a segunda, que está no capítulo 1 ainda, a parte B, que é exortação de amor. Cristo tinha uma maneira, as pessoas muitas vezes entendem muito mal o que é exortação. As pessoas acham que exortação é puxão de orelha, né? É dar uma chicotada. Olha, irmãos, hoje Deus bateu o cajado, exortou a igreja de uma forma. Deus usou não só o cajado, mas também usou a vara. Que o cajado, os pastores usavam tanto o cajado como uma vara para expulsar as feras, né? A exortação de amor que Paulo está falando aqui, que também havia em Cristo, que a exortação é um ato de encorajar. Na carta aos Hebreus, o escritor está dizendo assim, capítulo 10, verso 23 ao 24, se não me engano, é isso. Não deixe de congregar, como é costume de alguém, mas antes nós devemos admoestar, para que as pessoas venham, vamos caminhar juntos, vamos para a igreja, porque o dia se aproxima, Jesus está voltando. A exortação que havia em Cristo é de encorajamento. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Se está alguém fraco, se está alguém com dificuldade, encorajem. Essa é a segunda maneira, né, de termos atitude. Também havia em Cristo. A primeira a exortação é um ato de encorajar. E B, aconselhar ou incitar alguém fortemente a realizar uma ação. Vamos, eu te ajudo. Se você precisa de alguma coisa, eu te sustento, eu vou estar orando por você, eu vou estar junto. Você precisa de alguma coisa, mas eu gostaria que você alcançasse. Deus colocou isso nas suas mãos, é você que vai ter que fazer. Deus chamou você para esse ofício, Deus chamou você para esse ministério. Você precisa de alguma coisa, você precisa mas eu tenho dificuldade, não tem problema, eu vou estar orando com você. Se você precisar, a gente arruma um jeito para você estudar. Mas você tem que estar motivado, você tem que ser exortado. Nós precisamos aconselhar fortemente a realizar. Você precisa ajudar a pessoa a realizar o sonho dela. C, é um estímulo, né, para seguir os seus ensinamentos. Um incentivo, correção amorosa ou discussão formais. Exortação é isso. E Paulo escreveu a carta exortando: continue naquilo que vocês aprenderam. Não se afaste daquilo que vocês viram em mim, aprenderam de mim. Vocês viram eu fazer, então continue fazendo. Paulo orava para que a igreja de Filipenses tivesse conhecimento de Cristo e que dessem fruto. A oração de Paulo era intensa para que a igreja tivesse essas atitudes também que havia em Cristo. Já falamos da segunda, vamos agora para a terceira maneira, né, de termos a mesma atitude que havia em Cristo. Ainda está no capítulo 2, verso número 1, parte C. Comunhão no Espírito. Para termos, irmãos, a mesma atitude que havia em Cristo. Que aí Paulo está falando, nós precisamos ter comunhão no Espírito. O que é ter comunhão no Espírito que Paulo está falando? É ter um relacionamento íntimo, contínuo, pessoal com o Espírito Santo.
Como é que eu vou ter uma atitude que te havia em Cristo se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo? Se eu não tenho a comunhão de oração e buscar ter a sensibilidade que é o Espírito que está falando, eu preciso dele, eu necessito dele. A minha oração tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Eu preciso, Paulo, olha só também, Paulo também, nessa carta ele escreveu dizendo assim, para que você tenha conhecimento, capítulo 1, o verso depois eu procuro aqui, dizendo assim, a minha oração para que vocês tenham conhecimento de Cristo e tenham discernimento espirituais. Comunhão no Espírito, nós precisamos ter, primeiro, um relacionamento íntimo, contínuo, pessoal com o Espírito Santo, para termos a sensibilidade, ou a percepção, que é Ele que está falando ou não. Pessoas ficam glorificando a Deus, exaltando a Deus, elas nem entendem que Deus está falando ou não. Muitas vezes a gente tem falado aqui, nas quintas-feiras, sobre salvação. As pessoas salvam como elas pensam. As coisas não podem ser bagunçadas. Deixa eu contar a história para vocês rapidamente aqui. A falta de conhecimento ou a falta dessa intimidade com o Espírito Santo. Uma moça, uma irmã casada, ela fez seminário com a gente aqui no dia da aula. Aqui está falando exatamente sobre o Espírito Santo, que ele não confunde as pessoas. Aliás, ele não traz confusão para as pessoas. E ela disse que foi convidada a uma igreja aí por uma amiga dela, e chegou lá, ela sentou perto, era um culto de jovem. E o irmão estava pregando lá. E ele estava pregando, e ele estava orando, intercedendo, pedindo a Deus uma esposa, uma noiva. E ele começou a pregar e viu ela sentada e falou assim, glória a Deus, o Senhor agora está me revelando quem é a minha noiva. É você, minha irmã, que está sentada. Deus enviou você aqui para confirmar a minha oração. Ela levantou a mão e disse assim, tá bom, quando terminar o culto, você conversa com meu marido, se ele aceitar lá fora, a gente casa. Isso é falta de comunhão íntima com o Espírito Santo. Então, relacionamento íntimo, contínuo, pessoal com o Espírito Santo. B, envolve comunhão diária. Sensibilidade à sua voz. Comunhão diária, você vai ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo sem nenhuma dificuldade. A oração e obediência, resultando em amor, força espiritual e fruto. Paulo estava dizendo à igreja que uma das coisas, uma das características, uma das verdades, ou uma das maneiras para termos a mesma atitude que havia em Cristo, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, senão não vai ter. Não adianta fazer campanha de oração, não adianta fazer jejum 200 vezes por mês. Você tem condições de fazer isso? Não vai ter condições de entender as coisas de Deus, se não for ter comunhão com o Espírito Santo. E essa comunhão tem que ser intensa. A quarta maneira de termos a mesma atitude que havia em Cristo, que também está no verso 1 do capítulo 2, e a parte D, profunda afeição. Cristo tinha uma profunda afeição para as pessoas de uma maneira tão maravilhosa, que atraía as pessoas. Cristo tinha, ou tem, um sentimento intenso, duradouro, de amor. Cristo jamais desiste de você, Cristo jamais desistiu do seu povo, porque Ele tem um intenso sentimento de amor, de uma grandeza duradoura e para sempre. João escreveu lá no capítulo 3, verso de número 16, que está escrito lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tão profundo, tão intenso, que teve uma atitude de dar o seu próprio filho para salvar essa humanidade, porque o amor dele levou ele a tomar essa atitude. Essa atitude também está em Cristo. Nós devemos carregar também para termos a mesma atitude. Eu preciso ter essa profunda afeição pelas pessoas. Então envolve relacionamento, a profunda afeição. Cristo tem um sentimento intenso e profundo de amor. Cristo era zeloso pelas coisas, pelo seu ofício, pelo seu ministério. Ele era zeloso, ele fazia as coisas com zelo.
aliás, de zelo, ele tinha também uma maneira de falar com as pessoas. Nós falamos também na quinta-feira aqui. Cristo é a fonte de todo o conhecimento, né? Até para evangelismo. Ele deu ensinamento tão simples, mas com uma profundidade. Que ele primeiro chamava a atenção das pessoas. Nós falamos a respeito da mulher samaritana. Ele chega, ele oferece, ele pergunta para ela se ela tem algo para oferecer para ele. Nisso que ele faz isso, a mulher interessa. Por que esse cara quer alguma coisa comigo? Porque judeu não pode conversar com mulher. E principalmente com samaritano. O que esse cara quer comigo? Chamou a atenção dela. Jesus não queria, de maneira alguma, mostrar o erro dela. Jesus não queria mostrar tantos maridos que aquela mulher tinha. Ele só queria atraí-lo para junto, para explicar o que ele tinha para oferecer para ela. Isso é zelo pelo seu ofício, pelo seu ministério. Muitas pessoas afundam ou destroem o seu ministério por falta de zelo. E Paulo disse à igreja: você precisa ser zelosos com as coisas de Deus. Não pode ser da mesma forma que você... não pode ser da cabeça de vocês. Cristo é o fundamento, Cristo é a sabedoria. Cristo era tão zeloso, irmão, com as coisas que ele fazia, que quando ele multiplica os pães, ele disse: as pedaços que sobraram, junta. Não deixa as coisas não, porque essas coisas são preciosas. Ele é tão zeloso, que vai despedir das pessoas. Ele manda o seu discípulo ir, ele vai despedir das pessoas, pegar na mão talvez, ou então acenar para todas as pessoas, porque ele era zeloso com o seu ministério. E aí, além disso, terceiro aqui, ou C, Cristo tem um vínculo afetivo forte, marcante, e sem nenhum interesse, desinteressado. Irmãos, desculpa, me perdoe aí, você que está em casa, sei que alguém vai assistir depois isso. Mas o que tem de gente pregando o evangelho por interesse? O que tem de gente que quer se aproximar das pessoas que têm dinheiro, não para que aquelas pessoas sejam salvas, mas que ela tenha um interesse para que as pessoas possam estar mais próximas. Quem sabe essa pessoa me ajude em alguma coisa. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou nada disso. Que seja pobre ou rico, tem que levar o conhecimento da salvação. Todos são carentes e necessitados de salvação, independente. Na época dos apóstolos também tinha esse tipo de coisa, e Paulo repreende para a igreja para não ter essa visão. Algumas pessoas chegou a entrar na igreja e começou a ensinar esse tipo de coisa. Tiago disse: que coisa que é essa que vocês estão fazendo? Que quando as pessoas entram, vocês começam a observar, para quem tem dinheiro, senta nos lugares de privilégio, e as pessoas que são pobres têm que sentar no chão. Onde vocês aprenderam isso? Deus não faz exceção de pessoas. Cristo tem um vínculo afetivo forte, marcante, desinteressado. Ele não tem interesse no que você tem. O interesse que ele tem em você é levar você para o céu, para conhecer as coisas que estão preparadas antes da fundação do mundo. Glória a Deus, aleluia. E por fim, a quinta maneira de termos a mesma atitude que havia também em Cristo, está na parte E aí, do verso 1, que é compaixão. Precisamos ter, Paulo está falando à igreja, nós precisamos ter a mesma atitude que havia em Cristo. E a quinta maneira aqui, que eu separei aqui, é compaixão. Ele tinha compaixão das pessoas, ele não tinha dó das pessoas, ele tinha compaixão. Dó é uma coisa, compaixão é outra. Ter dó, irmãos, é você passar: meu Deus, que situação daquela pessoa.
Compaixão, você não fala isso. Compaixão, você vai e tenta ajudar, tenta carregar, tenta dar alguma coisa para tirar aquela pessoa da situação que ela está. O que tem de crente com dó. Jesus não ensinou que você deveria ter dó, você tem que ter compaixão. E compaixão é ter coragem de pegar e levá-lo. É um amor profundo que se traduz em ação concreta para aliviar a dor do próximo. Às vezes, a gente nem sente a dor das pessoas mais próximas de nós na igreja. Mas é um problema dela, problema dele. Ele buscou isso. Nós não aprendemos esse tipo de atitude com Cristo. Ele teve compaixão das pessoas, inclusive de mim e de você. Ele teve compaixão da minha alma quando eu dizia assim: eu não quero saber, Deus que me livre de ser crente. Aliás, eu odeio ser crente. Mas mesmo assim, a compaixão dele para comigo era tão forte, era tão intensa, que ele cercou com amor, enviou alguém com paciência para falar, alguém para estar orando, alguém para que eu pudesse ouvir a voz do Espírito Santo. Na compaixão, Cristo tinha um amor profundo, que traduz não só, eu amo. Irmãos, eu tenho um amor tão grande, mas não faz nada. Paulo está falando, olha, se a igreja, eu sei que vocês têm uma compaixão das pessoas, inclusive de mim. Olha só, irmãos, é muito interessante essa parte, eu vou encerrar. Que as pessoas, a liderança, os líderes, os rabinos, os caras que se enfrentavam ao governo e tudo mais, quando eles eram presos, as pessoas que o seguiam abandonavam. Paulo achava que ele estava na prisão, ele imaginava que a igreja que ajudou por 3 vezes poderia esquecer dele na prisão. Mas essa igreja de Filipe é uma carta de gratidão, uma carta de alegria. Essa igreja não deixou Paulo, mesmo Paulo estando preso, ela teve compaixão de Paulo, ela enviou alguém para levar donativo para Paulo, e Paulo sentiu muito maravilhado, obrigado porque vocês não esqueceram de mim. Renovaram novamente o amor que você tem para comigo. Uma outra coisa aqui, que Paulo disse sobre eu vou finalizar, sobre ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Isso também é cultural. As pessoas eram obrigadas a adorar os imperadores. Aqueles que não se curvavam tinham que ser presos, mortos. E além disso, essas pessoas poderiam ser semelhantes a seus deuses. Se elas fossem dedicadas, elas poderiam também ser deuses. E Paulo está dizendo assim, olha, a atitude de Cristo, ele mesmo sendo Deus, não levou por usurpação de ser igual a Deus. Mas ele preferiu se humilhar, de uma humilhação tão grande, tão baixa, tão profunda, de Deus passou a ser imagem de homem, ou semelhante ao homem, ou igual ao homem, simplesmente porque teve compaixão de mim e de você. Ele veio sentir a minha dor e a sua dor, ele veio sentir o seu desespero, ele veio sentir por que os homens se afastam tão rapidamente. Para finalizar, a compaixão refletindo o caráter misericordioso de Deus em Jesus. Misericórdia, irmãos, a graça é favor imerecido. A graça é você dar aquilo que as pessoas não merecem. A misericórdia é você não dar aquilo que as pessoas merecem. Então, a compaixão de Jesus que havia nele, reflete o caráter misericordioso de Deus. Deus agiu com misericórdia, eu deveria ir para o inferno, nós deveríamos todos ir para o inferno, mas Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos, mas deu aquilo que a gente não merecia, graça. Ele nos deu graça. Gostaria que você refletisse nessas 5 maneiras.
e temos a mesma atitude que havia também em Cristo. Ele poderia, irmãos, como Deus, ele poderia exigir que as pessoas o adorassem. Ele poderia exigir que as pessoas o servissem. Mas ele fez o contrário. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Essa mesma atitude que nós devemos ter. Não é para ser servido, mas que nós tivemos a atitude de Cristo de servir as pessoas. Essa atitude que Paulo está ensinando na igreja. Eu gostaria que nós, nesta manhã, refletíssemos sobre essas 5 maneiras. Primeira, a motivação. Confirma comigo. Primeira, eu preciso ter a motivação de Cristo. Os irmãos estão aí, amém? Amém, glória a Deus. Eu pensei que tinha sido arrebatado. Eu falei, meu Deus. Vamos lá, a primeira, a motivação que há em Cristo. A terceira, exortação de amor. E aliás, a terceira, comunhão no Espírito. E a profunda afeição, que é a quarta. E por quinto, compaixão. Essas 5 maneiras, irmãos, se eu colocar isso em prática, com certeza eu vou conseguir ter as mesmas atitudes que havia também em Cristo. Cristo é a nossa fonte de motivação. Ele nos leva a ter essa motivação de exortação de amor, de comunhão no Espírito, de profunda afeição, de compaixão. É nele que nós encontramos essa fonte de toda essa sabedoria. Nós podemos colocar em prática essas 5 maneiras, a partir de hoje, a partir de agora. Para que nós pudéssemos olhar para as pessoas que estão caminhando assim terrivelmente em passos largos para o inferno, que a gente tenha compaixão dessas pessoas, que tenha motivação para ter exortação de amor, para ter comunhão no Espírito, para ouvir a voz do Espírito Santo, como fez Filipe. Filipe está pregando, né? De boa lá. E aí ele estava na comunhão tão profunda com o Espírito Santo, que o Espírito disse: olha, sai daí e vai para tal lugar que tem um rapaz escorado num carro. Capítulo 8 de Atos. E ele está lendo Isaías, capítulo 53, e ele não está entendendo nada. Ouviu a voz do Espírito Santo. E vai lá para ele e explica. E Filipe vai e explica. Foi tão forte a explicação de Filipe, que estava direcionado pelo Espírito Santo, que aquele homem diz assim: o que me impede de ser batizado? Está aí as águas. O que me impede? Nós precisamos, irmãos, estar sensível ao Espírito Santo. Na oração, no jejum, na consagração. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Comece a demonstrar uns aos outros, para irmos, nós precisamos disso. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus pelo privilégio, a honra de te servir. Ó Deus, que essas 5 maneiras aqui, que está escrito na tua palavra, que o apóstolo Paulo gostaria que a igreja de Filipenses tivesse a mesma atitude que havia em Cristo. Aquela igreja deveria ter, e nós também da Segunda Igreja Batista Nacional. Eu gostaria que todas essas 5 maneiras aqui, através do teu Espírito, através da oração, através, Senhor, da nossa dedicação, colocássemos em prática a partir de hoje. Porque a ordem, Deus, para que as nossas vidas sejam abençoadas, nós precisamos ter Jesus como modelo. Ele é o modelo do verdadeiro cristão. Deus, nós louvamos a Ti porque essa igreja é uma igreja que conhece a Tua palavra. É uma igreja, Senhor, que sabe muito bem o que fazer. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por esse momento, por esse dia. Que essa palavra, o Espírito de Deus, não saia da mente de cada um dos meus irmãos. Que todas as sentenças aqui, todas as 5 maneiras aqui, que nós podemos sair daqui motivados a praticar isso nas nossas vidas. Peço ao Senhor que proteja a mente e o coração de cada um, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia. Quero chamar o pastor Deus que vai ministrar a ceia. Eu gostaria que na ceia, irmãos, na ceia, ao pegar o pão e o cálice, Deus está renovando de novo com você, que você faz parte da família de Deus.
Que você começasse a refletir: Deus, eu faço parte da sua família. Eu quero ser obediente. Quero ser motivado. Quero receber a exortação de amor do teu Espírito. Quero ter comunhão intensa com o teu Espírito. Quero ter profunda afeição pelas pessoas. Quero ter compaixão do pecador.